Um tema muito pouco falado na condição autista de diagnóstico tardio é a capacidade que algumas pessoas dentro da condição têm de ler a intenção, o sentimento, o que se passa com o outro e que muitas vezes não é percebido por uma grande maioria. E aí é uma coisa interessante, porque nós estamos falando talvez de uma questão que pode ser um pouco incoerente para pessoas que apresentam dificuldades relacionadas à questão social, relacionadas à linguagem. Isso acontece? Sim, isso acontece. E existe uma explicação para isso. Nós estamos falando de pessoas que cresceram e que conviveram com a imposição e o repasse repetido de normas sociais. E parte das pessoas na condição autista começam a construir dentro do seu pensamento uma interpretação sobre a coerência e a incoerência dessas normas sociais. E elas começam, em virtude da hipersensibilidade sensorial e emocional, a observarem as incoerências dessas imposições. E elas começam a gerar dentro de si questionamentos do porquê. Por que que se cobra tal situação e por que que se faz algo absolutamente oposto? E aí entra um terceiro elemento, que é o processo da hiperempatia. Então, determinadas regras e determinadas normas, elas cabem e servem para determinadas situações ou para determinadas pessoas e não para as outras. E isso gera muitas vezes um hiperfoco no indivíduo em passar a observar esse mecanismo de regras e de incoerências, gerando nesse indivíduo o que a gente define em altas habilidades como uma inteligência emocional e intrapessoal bastante significativa, verificando como que de fato as coisas acontecem, tá? E por que que esse processo ocorre? Nós temos dois tipos de linguagem. Nós temos a linguagem verbal, fala e escuta, onde muitas pessoas, a grande maioria absoluta de pessoas na condição autista, independentemente do nível, apresentam prejuízos de linguagem expressiva e receptiva. E nós temos um conjunto muito amplo de comunicação, que é a comunicação não verbal. E essa comunicação não verbal é o grande fomentador, é o grande estímulo do desenvolvimento desta sensibilidade. Não reconhecer expressões faciais na comunicação não verbal é uma coisa, e é uma dificuldade. Agora, a comunicação não verbal, ela carrega consigo afeto, a subjetividade, e essa é muitas vezes conectada de forma muito intensa na pessoa na condição autista. É um tema extremamente interessante, extremamente relevante e que abre um portal gigante para uma compreensão que ainda existem muitas interrogações dentro do processo da condição autista, mas que precisa ser adentrado, investigado, para nós conhecermos ainda mais. Tá bom? Vamos conversar sobre isso? Um grande abraço.